Não. Yep. A noite foi irrequieta, mas, graças a falinhas mansas, o fogo que rugia dentro de Shamir, o morro Tassib com o qual vocês lidaram, foi acalmado. A cidade, outrora em erupção, e as suas pessoas, enfuriadas ou aterrorizadas, lentamente lhes arrefece os nervos, e o sono é propiciado em alguns que ficaram cansados com a exaltação e que agora tomam refúgio nos seus lares. Contudo, um burburinho permeia os becos e arruelas da cidade, um ligeiro zumbir que vocês agora não ouvem, mas que ecoa nas vozes dos guardas e dos cidadãos mais preocupados. Será que Shamir perdeu o juízo? Pensa. Next question. Exatamente. I like it. Amanhã, no entanto, chega à vossa cidade, abraçada por uma neblina marítima. O vento é forte e propício para o ocidente. E no porão do vosso barco, ouvem-se passos. A jovem Nadira caminha em passo leve até ao Altior. E... Altior, tu... Ainda está a tripulação a acordar, já alguns a tratar dos seus afazeres a bordo. Mas a Nadira, ao vir ter contigo, vem um pouco... Ai, a palavra que eu não estou... Um pouco pachorrenta, talvez. Um pouco... talvez desiludida. Mas... Pergunta-te na mesma. Eu peço desculpa, senhor Otior. Posso incomodá-lo por um segundo? Diz. O que é que se passa? Eu queria só saber, vocês, eu na altura em que saí do barco e que se deu aquele problema todo, eu não pude arranjar os materiais para poder fazer uma bandeira tal e qual como tu e a Aznav tinham pedido. Bom, isso por enquanto não é um problema. Há coisas mais importantes. Quando tivermos algum tempo, logo tratamos disso. Não te preocupes com isso. E ficaremos cá muito mais tempo? Não saberia dizer isso. Quer dizer, isso era coisa do capitão, mas... não, se calhar não. A verdade seja dita, não é prestar muita atenção nestes últimos dias. Tem havido muito falatório entre as personalidades importantes. Celebrities. Estou a ver. Ela parece olhar assim um pouco desiludida. Ei, posso continuar a ajudar no convés, como tenho estado a fazer. Sim. Não te preocupes com isso, com a bandeira e com coisas. Não deixes que isto massacre a cabeça. Acidentes acontecem e não há urgência para construir, seja lá o que for. Por isso, podes ficar descansada. Ninguém te martiriza por isso. E tu também não te vais martirizar a ti própria. Vai andando, vai. Ok. Ela eventualmente vai-se embora. Pelo menos um pouco animada pelo facto de que não estão tão chateados relativamente a este assunto quanto ela pensava. Mas lá vai. Vocês. Vocês ainda estão ainda se estão a preparar, ainda se estão alguns a vestir, outros talvez já vestidos e a tratar das coisas. Onde é que tu estarias, senhor Malier? Isto é que horas? Depois de... Isto aqui já é o dia seguinte, portanto, vocês tiveram aquela noite ao rubro em que tiveram a ver se acalmavam ver se acalmavam o Shamir depois daquilo tudo.
E eventualmente foram levados de volta. Vocês voltaram para a vossa embarcação onde passaram a noite. E Foi depois da cena do Atior qual cena do Atior? que ele teve a explicar das cenas dele. Sim. Ele durante a noite também teve a explicar essa situação de que tinha aquela sua condição. Ok. Aliás, era a noite que se manifestaria, portanto. Então sim, acho que teria uma noite normal e depois acho que estaria por aí. Acho que depois nós temos mais alguma coisa para fazer. Tipo, era aí que eu queria. Era mais na cena de. acho que não tem nada assim. Então, nesse caso, enquanto quando vocês eventualmente ficam na vossa e eventualmente vem ter um guarda com vocês. Diz? Eu ia dizer que a primeira coisa que fazia quando acordava, para o pequeno almoço, arranjar-me e mandar uma mensagem ao... Como é que é? O gajo que estava ontem chateado, o Muhtasib. Shamir. Sim, o Muhtasib, sim. Ao Muhtasib a dizer que se ele quiser ajudar para me encontrar na Gota de Mel. Honey Drop. Eu não sei se o pessoal tem alguma coisa que queira fazer. Quanto tempo é que a gente vai ficar ainda nesta cidade? Não era suposto ser transitório? Era no final do dia, yes. A grande questão é se quer aproveitar um último dia para procurar alguma cobra. Vamos procurar cobrinhas. Eu acho que sim. A última vez encontrei uma pé fraca, não foi? Sim. Era low tier. Era uma cobra rata. Mas como eu estava a dizer, tu enviando essa mensagem, tu recebes uma resposta relativamente curta. Não vos preocupais, enviei um homem. Encontrar-nos-emos no meu forte. Ok. E essencialmente vem este guarda e essencialmente pergunta: qual o capitão? Quer dizer, para teres para o Malier. Basicamente. E ele: o Muhtasib Shamir quer uma audiência com vós. Com vós e os da vossa tripulação. E eu preparar as coisas para apanhar cobras. Wait, what? No snake today? Exatamente assim, filha dela. Admitidamente, aquilo que dizem é que é a tripulação, mas seria basicamente todos, mas sim, bora lá. Mas sem problema. Vocês vão então? Sim, as cobras são um bocado tipo cagativo, é opcional. Ok. É tipo só para fazer um extra. Só gostava antes tipo de entrarmos na zona, antes de irmos passear, para fazer um augúrio. Para tentar perceber. Sim, era uma boa ideia. How bad. Tipo, tendo um caminho em mente, se esse vai correr bem. Ok, mas mas qual é que é essencialmente a tua pergunta? Minha pergunta é se... Como é que eu hei de formular a minha pergunta? Se vai ser lucrativa. Ok, mas... Conforme o nosso objetivo de apanhar cobras, se este caminho vai ser lucrativo. Eu ia dizer. If I go over here, will I step on snake? Okay. Perguntas sobre se este imagina, se for bué da mau, ok. Bem, talvez não vamos para aqui, mas para outro sítio qualquer. Eu não volto a perguntar, mas vamos por outro. Não dá para fazer um augúrio sobre o... Mas tu estás a falar de fazer um augúrio se eu indo para a floresta, se vou encontrar uma cobra? É isso? And get money out of it. Não, sim. Estás a usar aquele do... Isto talvez seja bom para ajudar. Tens uma que é uma resposta de sim ou não e tens outro que é tipo, tens uma boa sensação, uma sensação negativa. É sim, esse o último. Good feeling. Que era... Tinhas o wow, will... Sim. Mas então mas tu tens de formular a tua pergunta relativamente de uma maneira um bocadinho mais concreta. Portanto, aquilo que tu estás a perguntar, só para eu certificar que estou a apanhar bem. Sim, tipo, mais ou menos estamos à porta da floresta, digamos assim, e tendo em conta o caminho que nós
vamos fazer se é boa ideia. Se é boa ideia, esse caminho. Eu vou rolar. Deve. Shit, rolei para GM, mas não faz mal. It's up to you. Tu recebes Wheel. Wheel? Yeah. Bom. Nice. Temos uma roda? E Wheel? Temos uma roda, que fixe. Pronto. Ok. Olha, Temos uma roda de Emir, então eu recolho a... Ai, como é que se chamava? O osso. O corninho. E digo para o Alim que este caminho tem uma boa sensação. De quê? De apanharmos cobras? De que vai correr bem. De cobras, boa. Agora vamos ver se este encontro... Espera aí, eles estavam a chamar o Malia, não era? Não sei se é de cobras, mas... A ideia toda disto é que ainda é de manhã e foi este guarda ter com vocês. Vocês ainda não teriam chegado à floresta. Sim, Não. Mas ela pode ir à floresta e não ir com o Mas podes ir à floresta sem ir com eles, é na boa. Se tu e o Alim quiserem ir, pode ser assim. Okay. Eu olho para o Malia se ele precisa, precisas de ajuda, algum... Porque eles estavam a chamar o capitão, não? Não, a mim não. Não? Pensei que iam chamar a Tio assim, desculpa lá. Eles tinham chamado o capitão para poder explicar a situação, toda a tripulação, não é necessariamente ele. Até porque quem falou principalmente com o Shamir foi o Sultão. Alright. So we're free then? Eu estava a imaginar que alguém quer nos chamar para algum tipo. Aquilo que vocês têm na vossa mão e que vos é entregue é essencialmente um livre passo para entrarem no forte com uma pessoa que for entregue, percebes? Não é algo assim. Estou a perceber. Não, pensei que tinham convidado. My bad, doesn't matter. Bora buscar. Portanto, eu vou só rapidamente fazer com vocês a parte das cobras e depois passamos à cobra humana, que é o Shamir. Alright. Espera aí, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. We have to bring snake capturing tools and... e o anti-poison. Poisoner's kit. Yes. Alright. Passemos então à vossa parte. Quem é que vai então? Eu vou. Eu vou dizer que a Asnaf também vai com vocês, porque ela não teria muito interesse na outra parte. Portanto, quem é que vai para a floresta? Eu. Toda a gente excepto Toda a gente exceto o Sultão. Espetáculo. If I die alone. Versão brasileira mega som. Why the hell? Espetacular. Temos aqui a Valesi. Temos aqui o Alim. Fucking hell, espera lá só um momento. Eu detesto. Eu tenho de. Credo, cresceu tanto. Damn. That's what she He's said. a big boy. Hey, what am I shining? Eu vou já tratar disso. Alright. Eu tenho de me lembrar de I'm a shining beacon of light. Pronto. Temos o Malie. Estou pequenino. Calma. A crescer. Small. Tens o Otior. O Otior fica com o mesmo tamanho, mas é mais wide, porque ele é um anão. I consume at least 2 of you. E metemos a Asnav. I'm helping. She a big girl. Fica Asnav, que é para ele ficar ainda maior. Portanto, fucking laser there. vocês começam a vossa demanda pelos serpentídeos. Serpentídeos, fucking hell. Vou pedir uma survival check da vossa parte. Toda a gente a ajudar. No nuts, no butts, no coconuts. Façam checks que talvez vos façam sentido, talvez investigação, survival, perception, aquilo que vocês acharem fazer que investigação. Não me está a parecer. Mal ia rolar eu não consigo ver. Um 20 com um 2 de modifier. O Alim a rolar um 10 com 7 de modifier. Mas eu tinha um observant, whatever that means. Yeah. E a Valésia rolou bué também. 19. O outro rolou bué também, Jesus. Eu estou fora do meu elemento, já há muito tempo não venho às florestas. Also, I wanna do São mais something. desertos. Eu quero dar assim um ideia. mantrazinho, uma rezazinha, and I cast Detect Poison and Disease
Oh, Detects poisonous shit. creatures and diseases within 30 feet of you por 10 Oh, minutos. man, esse é muito bom. Esse é muito bom. That's good. Which I might suspect old Valiza. E o Otior nunca mais passou fome na vida. Hey, am I already rubbing me hands? Simultaneamente, as cobras extinguiram-se nesta região. No, yeah, Jesus. We're I gonna go start for... the war. Vocês Too bad I can't use both. têm... Deixa-me só tirar aqui uma coisa. Tu já estás a ouvir música, Afonso? Nope. No, Não? neither do I. Espera lá. Deixa eu Vou tirar a música toda. Extension or no balls. E agora? Estão a ouvir? I hear a very faded bong. Meu. Yeah, Agora já ouvi. está. Estou a ouvir. Espera aí, deixa eu tentar entrar. Estou a ouvir a música Not Acho que é from da tua Sly parte, Cooper. meu. Sucks. Man. Yeah. Yeah, Wolfo sucks, we know. Tinha aqui a selva. Estava a ver, era crianças há pouco. É, Não, são papagaios e araras e todo esse tipo de bicho muito colorido. I said children, but whatever. Yeah, I like it. Vocês todos, diria que o Malguia, o Alim, apesar da boa capacidade investigatória que tem, não consegue shit. encontrar assim grande coisa. Yeah, meu, está tudo verde. É tudo verde. Que is this shit? A Valesi parece encontrar uns rastros de uma serpente, um ondular pela areia que está numa zona um bocado mais exposta. Talvez tenha sido cortado aí alguma... Talvez, por alguma razão, aqui a vegetação estava menos densa ou alguém cortou algo que estivesse por aqui. O Malier, por fim, olha em duas figuras. Seguindo estes tracks e vendo possíveis zonas onde elas pudessem estar mais expostas de maneira a vocês conseguirem ver, perante a vegetação vês uma espécie de pequena clareira. Totalmente. Uma espécie de pequena clareira. Com duas cabeças que estão... Duas cabeças de serpente, capelos grandes. Estas cobras são relativamente... não são pequeninas, assim dizer. Eu vou só mostrar aqui uma coisa, espera lá. Ao início parece assim um tamanho normal, mas à medida que vocês vão aproximando, tu dizes a malta toda a preparar. E vocês conseguem perceber que elas são talvez de 1 metro a 1,5 metro. São grandes. 1 metro a 1,5 metro não. 1,5 metro a quase 2. São grandes. Não são assim muito grossas, mas são até intimidantes só estarem a vê-las à distância. Mas é o Otior que quase que dá um salto para trás quando usa o seu Detect Poison and Disease. Otior, não é todos os dias que tu sentes um medo tão grande a emanar de algo. Medo? Ele sente medo daquilo. O Otior literalmente quase que lhe dá um arrepio. Quando sente caralho, não sinto nada. Não vou dizer... Ok, pronto. Mas tu sentes um enorme... Não vou dizer que tu sentes medo, mas vou dizer que tu sentes um enorme arrepio quando te apercebes que estas duas cobras são capazes de vos matar. É o que tu sentes. Well, so am I. Lay on hands. Oh, you don't want to try...
Anyways, vou pedir-vos que façam. Vocês notam uma coisa, quem tiver muita boa peça de perception, portanto o Alim e a Valesi notam isto, que é, parece haver uma espécie de... Parece que estão tipo a atacar-se ou a intimidar-se, como se fosse uma espécie talvez de... A nós ou entre elas? Entre elas. São as duas. Eu vou sacar do meu livro, eu quero ver qual é que eu consigo identificar logo. Faz-me uma perception check, mas dou-te vantagem nisto. Alright. Not that it's gonna help much. Quer dizer, it always helps, actually. No, it doesn't. God. Oh my God. Nem a minha. Natural 1 e um natural 3. They are snakes and they're biting each other. E é isso que o Alim conclui. Nem com gatencias lá mesmo. Tu não tens o Observant lá como se chama, mas não importa aqui. Não importa, por isso é que eu digo. When your local priestess tells you, yeah, you're beyond guidance, buddy. Yeah. Não vale a pena. Actually, não. É tipo, olha, são cobras. Yeah. Eu estou a olhar para o livro e não consigo, são cobras. Vamos apanhar e depois a gente já... Vou dizer que tu deixas cair o teu livro. Não, eu não quero que essa merda se suje. Ok. I just flip around e tipo, não consigo. Não Vocês veem que elas estão-se a atacar umas às outras. Tu, Otior, faz uma intelligence check. Inteligência. Holy shit. Big Bronny. Oh boy. Big Dorkin Brain. Natural 19. Ainda bem. Otior, tu não tens grande conhecimento de cobras ou de animais no geral, mas tu metes 1 mais 1 é igual a 2 e estas cobras são tão venenosas que é possível que se matem umas às outras. O veneno delas é forte, de certeza. O Alim ali ao lado não parece saber o que é que elas são, está mais entretido a tentar limpar o seu livro do que a ver o que é que raio está à sua frente. Yeah, e, portanto, tu sabes que quando duas criaturas se metem uma contra a outra, normalmente acaba por haver um combatezinho. E esse combatezinho, neste caso, é com armas é com um veneno tão forte que é capaz de ler um bom dinheiro. Mas é capaz de ser melhor se as duas estiverem vivas em vez de uma morrer. Ou as duas morrerem, por acaso. Sim. Portanto, o tempo está a esgotar-se. Ok. Eu já agora vou só meter aqui. Save the snakes to sell the slaves. Oh shit, está tão pequenina. Yes. Vou só metê-las aqui. Olha, é assim, deixa-me ver uma coisa. Alguém lá vai? Eu fico assim, eu posso comunicar com animais, mas neste momento, olha, tipo, elas posso tentar lutarem. Puxar uma delas para longe utilizando o meu... Boa. Meu hook. O teu hooker. Não, deixa-me tentar servir tipo Dr. Phil enquanto faço Speak with Animals entre duas cobras que lutam. Qual é que é o problema entre vocês os dois? No, I heard. Espera aí, Espera aí, vou pôr... Vou fazer cast Protection from Poison ao Alim. Ao Malia, desculpa. Não, eu estou longe delas. É um range de attack. É um range attack? Ok. Yeah. Posso? I have web. Peraí. Sim. I could... Peraí. Ok. Alright, yeah, do it. Só tentar puxar uma para longe da outra. Certo, não, yeah. É melhor assim do que estar a fazer porcaria. Podes-me só contar o teu plano, só para eu compreender? É puxar uma para longe da outra. Ok. Tu fazes... É um momento muito engraçado. Parece aquelas... Parece estás a ver aqueles teatros antigos em que o show não está a correr bem, portanto alguém pega numa bengala e puxa pelo pescoço. E é literalmente Malia começa, oh my god, that's a snake. Oh my god, that's a snake. Vai lá e deita-se ao pé deles. Oh my god, I'm gonna fuck with it. No, don't do it. The most dangerous snake in the world. Eu quero só lembrar que tu não contaste a ninguém o quão potencialmente perigosas estas coisas são. Eu não sei. It's okay. Let the boy die. Eu me aliei assim, enquanto estou assim, tipo, a arrumar o livro, tenho que ter cuidado, me aliei que podem ser perigosas. I don't know.
Deixa-me ver aqui uma regra do web. Por acaso, se isto vai começar a espalhar toda uma área e fica tudo sujo. It's not gonna be that useful. Some fucking spell. Alim, vou-te pedir um favor. 20 feet cube. Porra. O que é que foi? Estou a tentar ver. Ok, deixa eu ver se eu consigo com web capturá-las. Mas eu depois vi tipo. It's 20 feet cube. It's really large area. Não faz Só para mal. apanhar duas cobras. Whatever. O Malia já está lá em cima do bicho, não é? Não está em cima dele, ele puxou. Puxei apenas para na longe uma da direção. outra para elas não se matarem, basicamente. Exato. Ok, então dá espaço para pôr um web para elas não saírem dali e a gente capturar seguramente os bichos. It's better than nothing, Dá-me uma really. rede, se faz favor. Eu não tenho rede, mas Acho que tinhas o não é sleep capaz de spell? funcionar, é mais tipo Só um saco. pergunta, Alim, tu não tinhas o sleep spell? também tenho. Não está equipado agora. Não, tá. It would be, you would know, being the 20th level intelligence, lidar com elas seria muito melhor se estivessem anestesiadas. So web is not an intelligence check. Ok, whatever. Thank you for judging me. Não, Eu meto também é sleep a bom. uma. Não, eu meto sleep a uma. You're right. You're Pronto, absolutely right. desculpa, pô. Credo. Ahmed, level 1. Vai pôr aqui, está mais perto do Malia. Não consegues, acho que consegues apanhar as duas. Ok, se der para mais do que duas, faça. Sleep. Put the little ones to sleep then. Good night, 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 night. Alright, did it work? Não. Well, Pera, só uma pergunta. Nós não estávamos a... Nós tínhamos decidido que isto era tipo saving throw, não era? I do Não era not de know. 10 hit Sabes, points. Eu não Yeah, sei. yeah, nós tínhamos... Desculpa, isto sugestão da outra é campanha. uma coisa que eu me tinha esquecido de atualizar desta parte. Qual é que é o teu spell save DC? Desculpa-me. O meu, deixa eu ver. Deixa eu ver. Spell save DC é 16. Ok. Spell attack bonus é 8. Afonso, tu fazes na tua campanha com Wisdom ou Carisma check? Aqui eu uso Intelligence como spellcasting ability. Eu acho que até fazia con, ou Wisdom ou con. Carisma não era. Carisma não era de certeza. Então, eu vou fazer con porque faz-me sentido. Mas também é o mesmo modifier neste sentido, portanto... 1, 2. Qual é que era o teu DC, desculpa? 16. 16? Both sleeping. Vocês veem como, tipo, como se fosse uma corda que de repente deixa de estar tesa e cai tão... E tu tens... Vocês têm agora... E é agora que o Alim se apercebe. Utilizando o feitiço, há um momento de calma. Resultou? Não resultou? Espera, que raio de coisa é esta? E tu, quando te vais aproximar e quando lês e procuras no teu livro, agora percebes que isto são 2 najas reais. Isso não me diz nada. Let me Diz que, Wikipedia senhora, this. porque tu tens o livro contigo e... Não me diz a mim como personagem. Não. Como pessoa, peço desculpa. Não faço a mínima ideia o que é isso. Por acaso, se tivesse aqui o sultão, metia piada, mas... A naja Não, real... À distância. A naja real é facilmente a cobra mais perigosa de todo Hará. Vocês estão a um bom meio quilómetro da coisa, como é que se diz, da cidade de Barranen. Portanto, estão aqui já, estão em mato denso. Cada uma portanto, é destas normal. vivas vale 300 euros. Só para teres noção. Eu vou dizer... vou dizer que sim. Uma criatura mordida por uma naja real, se não for tomado cuidado médico dentro de um minuto, a criatura morre. Well, ainda bem que ela está a dormir. Exatamente. How does resisting poison factor into that sort of thing? Boa Tens uma questão. vantagem na tua saving throw. Oh, perfect. Se tu falhares, Oh, goody. é um efeito. Se tiveres sucesso, continua a ser um efeito.
mas vamos dizer que isto é muito perigoso. Eu não vou dar os detalhes todos, até porque vocês não são necessariamente... Tens o livro, sim, mas a parte mecânica de como isto funciona é algo que vai ficar um segredo, unless you start to fuck with it, and you can always do that. See what happens. No, I actually want to bring the money. I don't care about poison. Portanto, Very well. não vou esconder o meu desapontamento. Por acaso gostava de lhes dar uma marreta, mas tragam a rede, é melhor. Não, é preferível vivas, ele dá bónus. Não faz mal. Poderemos com o dinheiro comprar uma marreta melhor. Podemos pôr tipo num saco de serrapilheira. Vocês tinham uns cestos próprios. And that's where we put it. Because we brought them. E metem em cestos separados. E lembra-te, o sleep só dura 1 minuto. Ok. Então pronto. Está selado o suficiente para ter a certeza que ninguém morre? Sim, estaria. Não há... Isto aqui são cestos, portanto, são cestos até para cobras, portanto, são bastante... não é densos, mas não têm aberturas para o qual elas possam sair e entregam quem quiser levar a sua cobra, que ela é. Podemos a pôr em sacos diferentes. Não. Podemos pôr dentro de um saco dentro da caixa. Sim, são cestos, mas eles são cestos que se fecham, portanto, se estiverem lá fora, não sei. Podem ter uma cordinha ou tipo alguma coisa para garantir que não... para garantir que por alguma razão aquilo não se abra. A gente vai chegar à frente dele, tipo, olha, tens aí, tipo, there, tipo, elas vivas, as mais perigosas que encontramos, e o gajo, boa, trouxeram o veneno. Cuidado com elas. E tipo assim, não, isso é parte do teu trabalho. Vocês, quando o Rodrigo me perguntou, posso falar o Will and Woe? E eu percebi o que é que ele estava a referir, eu rolei um D100. Rolou um 5. Aí. Alright, dinheiro para caralho. Da money. Foi um rolo do caraças. Parabéns. Isto tudo deu-se em quanto tempo? Desde a saída do barco, encontrarmos as cobras e ir pôr o cesto para ter uma noção? Vou dizer que vocês tenham perdido, talvez, com este Enterprise, até porque devem ter saído uma hora bastante cedo. Eu vou dizer que talvez umas 3 ou 2 horas. 2 horas faz-me sentido. Talvez sejam agora umas 11 da manhã. No entanto, vocês têm 2 najas reais. Se vocês quiserem, eventualmente, elas acordam e tu sentes isso. E se vocês abanarem o suficiente, vocês têm aqui uma maraca. Tipo, like that's the greatest thing we want to do. It's the forbidden maraca. Não, a gente começa tipo todos à volta a gritar Nightmare, anyway. Nightmare. Não, é assim, a minha questão é essa. Pessoal, querem investir mais um bocadinho de tempo aqui? Yes. Alright. Acho que sim, estamos aí tão bem. Os dados estão a rolar bem. Como é que estamos em termos de cestos? 7. Eu vou dizer que vocês teriam... são cestos relativamente pequenos. Portanto, não dá... não sei, deixa-me cá pensar. Vocês teriam comprado tipo uns 5, uma coisa qualquer. As cobras pesam, atenção. Isto são carnes. São pura carne. Portanto, uma de 1,5 é capaz de pesar, está à volta de... Aqui, 10, 15 quilos, talvez. Posso carregar com elas. Sim, as naves também pode. Vou rolar um outro D100. Holy shit. Distribuir o peso, but not to the wizard. Oh, I'm so weak. Oh, my back. Filhos da puta que vocês são. Ok. Ok. Vocês... faz-me o... Vou ser mais divertido desta vez. Fazer investigation. Vocês são quantos? São 5, não é? Deixa-me falar um D6. Espera lá. Sendo que começa da esquerda para a direita. Portanto, Teor, eu quero que tu me roles uma Dexterity Saving Throw. Ok, posso dar. Ok. Só para lembrar, a cena de Detect Poison continua em ação. Quanto tempo é que dura? 10 minutos. Fuck. Who must be speaking out there? No, May. You know what? I think it's you, Afonso. Não é. No, I'm pretty sure it's not. Sabes que mais? Eu vou dizer que com o teu
Put to detect poison and disease. Qual que é o raio disso? 30 feet. Portanto, 30 feet. Yeah, no. I wanted to have fun, mas Yeah, fuck aparentemente you. não. Fuck me, right? Oh, exato. I mean, you ready. gave us magic. Yeah, it's true. I did. Tu encontras. Tu sentes. Enquanto vocês estão na vossa busca, tu sentes uma pequena aura. E também sentes sentes uma aura venenosa que talvez não seja tão perigosa, mas continua a ser perigosa. E tu avisas a malta para essencialmente uma espécie. Estás a ver tipo estas árvores que estão aqui? Tu sentes uma aura que emana dessa árvore. Olha qualquer coisa. Não estou má como estas duas, mas má. Não vou. Ok. We all... Estamos a ouvir de violência doméstica. Quem é que está? I don't know. Pois. Não faz mal. Mas sim, tu sentes a vir daquela árvore. Ok. Can we try to see? I want to see what I want to shoot with a sleeping dart. What the hell's going on there? I don't know. Olha, I think É a Inês que está a ver a TV. o Tiago está a ser espancado. Pancado? Por isso. Não sei. Mas baixa um pouco a TV que eles estão a ouvir. Está bem, não. sorry. Pede desculpa lá. Eles pedem desculpa, Inês. Alim, tu Yeah. tu no meio do... Tu tentando olhar por entre a escuridão, consegues ver uns raios de sol que penetram as copas das árvores que estão por aqui e que parecem bater nas freixas e tu consegues ver um padrão de cores. Passa despercebido, mas devido à natureza daquilo que são as escamas, há um reflexo de luz mais forte. E, embora tu não consigas ver o que tipo de cobra que é, tu consegues perceber-te pelo menos que ela consegue ver-vos. Ou pelo menos parece estar a vir com o focinho orientado na vossa direção. Eu consigo, tipo, com a... Eu aponto assim mais ou menos o dedo. E tipo aponto que está ali. Yeah, consigo, Vai ser o finger. detectando através da cena de indicação do Alim, consigo, tipo, com uma reta tentar partir o galho onde ela está, para ela, tipo, cair mais ou menos num sítio controlado. Ela não está num galho. Ela está, tipo, entre... Estás a ver aqui este coisa? É como se tivesse montes de vinhas e, tipo, não é vinhas, é vines, eras, muito espessas e lianas. Exato. Lianas muito espessas e também algumas raízes de outras formas de... E dá para malhar no amontoado de raízes e lianas para fazer com que elas abanem o suficiente para mandar a cobra abaixo. Ela não está pendurada, ela está escondida entre a escuridão, percebe? Ela não está... Dá para vê-la ou não dá para vê-la? Dá para vê-la. Dá para Posso vê-la. também tentar atacá-la e puxá-la? Espera. pode ser. Queria que eu faça de novo um sleep para ser mais seguro. Ainda tenho spell slots. Se calhar era bom, tipo, tirá-la até cá para fora e depois poder fazer o sleep, que assim ela... Vocês lembram-se das cobras que estão à procura, certo? Sim, Mais ou menos, não. Mais ou menos. Não, mas eu tenho a lista de livros. Temos Naja Real, Cuspideira... Portanto, é mais najas reais, se faz favor. Mais Najas Reais. Esta não era tão perigosa, por isso supostamente deve ser one of the lesser ones. Portanto, É uma naja a fingir. tu queres usar o teu anzol para puxá-la para ti? Ou para tirá-la dali, suponho. Malia? Eu sim, eu quero ok, puxá-la ok. para baixo. Então, tu posicionas assim,
entre esta árvore com as lianas e isso tudo e outra árvore, e com a direção do Alim tu próprio reparas que está ali escondida, quase que passa despercebida, mas vou-te pedir, já mandaste-me Memory Cook? Não, este é o antigo. Não, este é o novo. O DC ia ser mais alto, mas sim, com 20, na boa. Eu consideraria isto 3/4 cover, mas tu, experiente que és, atiras o teu... já pegaste muita coisa, pescaste muita coisa. I'm a good hooker. Exatamente. E o hook it good, e tu, em vez de atirares o teu anzol assim, atira-o na vertical de maneira a puxá-la, e ela, outra vez, como aquela brincadeira que fizeste há bocado, puxa-la para fora. Desculpa? It's a big one. Está ali a fazer tipo coisa de cana de pesca. Exato. E é relativamente pequena, mas relativamente mais pequena que a outra, mas tem uma tonalidade, enquanto que a outra qual é que é a palavra? Enquanto que a outra era um castanho mais escuro e até tinha um padrão, esta aqui é toda ela castanhada, assim, quase da mesma cor da madeira que tu vês aqui. E vou fazer uma coisa rápida, desculpa lá. E quão perto é que tu estás dela? Não muito. O meu objetivo é só fazê-la cair da árvore abaixo. Ok. Tu vê-la e ela é puxada para ti. Tu vê-la essencialmente a abrir a boca e quase que está tipo com a cabeça um bocadinho ligeiramente elevada, com os dentes virados para ti. Assim. E parece... It seems like it's holding its ground. Bonker. Quem é que quer dar o bonk? Ou querem usar algum feitiço? O que é que querem fazer? Eu posso dar um spellzito se quiserem. Ainda tenho alguns slots. Tirar aqui. Let me bonk. Vou deixar. Alright, no, let him bonk. Okay, you know what? Let him I get bonk. fucked out of this, but I want to at least bonk someone. Ok, é justo, vá. Right. Eu gosto... alguém tem preparado aquele som de punk? Sinal No horny. o som do Damn, gato dude. quando ele no anime, 23 quando ele bate. very non-lethal damage on the head. That's a lot of little damage, but first... That's a lot unlethal magic. Deixa-me cá ver aqui. Vou-te pedir que me faças uma saving throw de Dex. There you go. Here you go. E agora vou-te pedir que me faças uma DC de Constitution. Okay. Oh, you lucky motherfucker. Oh yes. Plus 10. You- It's not yes. luck. I rolled shit. Não é que o paladino não fosse like Tu, good at this shit. tu, estás preparado, estás prestes a ir mandar o bonk e tu vês que esta cobra não se lança até a ti. Ela cospe na direção dos teus olhos Uma cuspideira. e tu não desvias a tempo. Oh não, Vale 75%. Mas, já foste. tu com isto tudo levas com um D4 de dano, que é reduzido a 2. E tens desvantagem neste ataque, porque ficas cego até ao próximo turno, graças a Deus que tu salvaste. Portanto, tu levas com aquilo, mas tu sabias onde é que estava mais ou menos a posição e imobilizas a cobra na mesma. Fez tipo um jogo da Correr pinhata. muito mal, mas porque tu és um paladino e os paladinos rolam bem em Constitution Saving Throws, pelo menos, pelo menos tu rolas porque o Olivier está muito mais bem min-max do que... Yeah, stop crying, Roy. Your snake didn't blind him. Nope, it does not. It does not blind him. Portanto, tu entra talvez um pinguinho, mas tu fechas os olhos relativamente e a tua resiliência das montanhas. O encosto de volta.
Exatamente. Tu fechas Assert dominance. Ele aprendeu com os dromedários da viagem. Exatamente. Tu na escuridão, que é os teus olhos todos fechados no meio desta cena toda, tu ouves e tu tum, e o que para. Eu gosto de pensar que eu não ataquei, eu literalmente deixei cair a marreta e a marreta Basicamente. That's actually kind of Isto funny. I like aconteceu that. enquanto a coisa estava a descer. Ah, puta. Pá. Lim, tu imediatamente vendo isto pensas, oh foda-se, é uma cuspideira. Lavem os olhos ao gajo imediatamente. Ah, tenho aqui um bocadinho de water skin, tenho aqui água, so por sim, vou lavar a água. Eu Mas pego é o isto. skin. Portanto, Chega. quanto é que Temos isto valia? aqui o serviço do Tens aí Paladin, our meaty boy. Espera lá, que eu agora vou só pela piada. Pum. É que fica virada para baixo. E portanto, tu agora, We gotta suck out the poison. não nesta situação, graças a Deus. Olho. Como o peixe cozido, ou como o peixe do forno. Portanto, Gross. tudo está bem quando acaba bem. E vocês saem. Esta serpente ainda está viva. Quanto é que esta valia? Tu tens aí a lista? 75, viva. Quanto? 75 ouros, viva. As nachas reais valem 300, viva cada uma. Portanto, 600 ao todo. Portanto, Ok. 675 Parabéns! até agora. Graças ao facto de terem pensado, apetece-me ir apetece-me ir passear pelos bosques de Hará e ir à caça de serpentes. Os senhores adquirem 2 najas reais e uma naja cuspideira, o que totala uns grandes 675 GP. É bom que o gajo tenha cash nele. Quando a gente chegar lá, he better pay up. Não tenho dinheiro, mas em 2 dias. O gajo de repente vai de scholar a haggler, passa a ser um mercador. Anyways, Quanto tempo indo agora para o Sultão, Alright. eu presumo que tu queiras ir ter com o Sr. Shamir. Vou ter com o Sr. Shamir ao sítio que ele me mandar. I'm a good boy like that. Tu tu vais em direção aos portões do forte de Bahanen. Este é o outro, não é aquele onde está o Alassan, é aquele que fica da margem que tem a maior parte da cidade. Parece ser um pouco mais pequeno, parece ser um pouco mais... mas também é aquele que acaba por ter as maiores muralhas. Portanto, é apenas talvez um pouco mais humilde. É a palavra que tu dirias, que eu presumo à qual tu chegarias por simpatia. Pitoresco. Exatamente. Tu mostras o teu passe. O homem certifica o cartão da Scotur. Pica. Exatamente. Tu entras. Does he disarm me? Este homem não. Ok. Aliás, estes guardas não vendo a tua estatura, vendo o tipo de A estatura pessoa, sinto-me ofendido. eles não te dizem nada. Portanto, podes ficar ofendido, mas está tudo na tua cabeça. A minha estatura? Da minha estatura. Mas à entrada és acompanhado por um homem que te essencialmente leva até ao edifício principal. Isto parece ser um contexto mais privado com quem me vou encontrar com o homem, mais formal ou mais público? Eu diria que tu não tens bem a certeza, mas tu presumes, tendo em conta aquilo que foi discutido antes, que talvez seja algo mais business up front. Ok, vou seguir protocolo e encontro-me com o homem nos termos dele. Eventualmente o homem leva-te até ao coisa, como se chama? Leva-te até à entrada do forte, propriamente dito, e acaba por parecer até uma versão mais
pequena, é quase que um pouco não irónico, mas talvez um pouco cómico, que aquele gajo tem um forte maior e este tem um forte mais pequeno, mas é exatamente a mesma estrutura. Apenas numa dimensão mais reduzida. Entrado aqui, leva-te mais uma vez até um andar, 2 andares, e vais ter essencialmente aquilo que parece ser uma espécie de escritório. É algo muito mais sóbrio, muito menos decorado, e parece mesmo de facto um sítio do qual tu presumes que seja um sítio ligado à administração. Vês várias estantes em... é basicamente tipo uma coisa destas. É um gabinete, tipo? Vês montes de coisas destas assim, estás a ver? São tipo umas estantes e depois em cada uma destes... uma garrafeira para os pergaminhos. Exatamente, exatamente. Isto é tipo um gabinete. Basicamente. E lá estavam de pé o Alassane e o Sr. Shamir. Ambos. Os dois? Sim, os dois. Então, o Sultão mostra-se surpreendido ao vê-los aos dois. Deixa-me só meter aqui o teu tokenzinho também. Aí. Grande Alassane, também estás presente? Veras. Achei por bem tomar mais... Eu e o Shamir decidimos que o ideal seria tornar esta reunião o mais produtiva e eficiente, dada a situação de tudo. Perdoa uma assunção, mas pensei que este assunto ia ser agora, na sua totalidade, da vossa responsabilidade, apontando para o Alassane. Para o Alassane ou para o Shamir? Para o Alassane, para o homem da barbinha. Mas é o Alassane que tinha falado contigo. Para o gajo mais importante, basicamente. Sim, é este gajo. Ambos olham um para o outro e tu notas talvez um pequeno desdenhar da parte de Shamir, mas é algo muito subtil e controlado. Talvez mais controlado do que ele se encontrava ontem. Pensas tu? It's pretty obvious. Bom dia abaixo à pé do patrão. Exato. E o Alassane e eu queríamos pedir... Eu soube que tivestes negócios com o Alassane, algo que não me incumbe saber, mas queríamos pedir-vos uma... Ele disse-me que talvez fosse... Ele disse-me que talvez fosseis os homens a falar para poderem encontrar os responsáveis por aquilo que foi feito aos meus filhos. E ele hesita um bocado. No meio disto tudo, hesita um bocado. Parece-lhe difícil de falar. Estes são homens dos quais já estamos à procura há algum tempo. Não será uma tarefa fácil e certamente que depois do alvoroço do outro dia não será facilitado. Mas queremos que com paciência e com toda a informação que pudermos obter, os responsáveis serão levados à justiça. Vós sabeis o estado em que estava a cidade de Bahanen há 5 anos atrás, antes do Alassane ter vindo? Do I? Rola uma history check com... rola uma history check. Contigo seria com vantagem, se quiseres. Ok. Houve uma cadeira que se peidou? Exatamente. Oh shit, don't even need it. Tu lembras distintamente que há alguns anos atrás, talvez tenham sido 5, talvez tenham sido 6, talvez tenham sido 4, não te lembras bem. Mas houve uma cidade portuária que tinha sido exposta como tendo uma base de operações ou uma coisa qualquer um pouco
de má fama ligado com a escravatura. Tu lembras-te... 17 é porreiro, deixa-me cá ver aqui uma coisa. Tu lembras-te que houve alguém que lidou com escravatura ilegal, alguém de poder, numa cidade portuária? Tu juras que talvez tenha sido Barranen e que o homem desta cidade, tu lembras-te do nome? Curiosamente, tu pensas em ti. Era um homem, era um emir. O emir Shakuni. O homem foi executado. O sultão diz então, lembro-me do fiasco que foi o Emir Shakuni e das suas tarefas menos unsavory. O homem coludiu com uma organização fora daquilo que é o legal. E pelos seus crimes foi punido com apropriadamente. Por mim e pelo Al-Hassan. E eu temo que o culpado disto tenha sido o seu filho. Duryodhana. Eu depois já escrevi no nome, não sei o que eu penso. Escreve o nome, se faz favor. Vais adorar, espera. E este homem, a família deste Emir, o que é que eram? De onde é que vieram? Eles eram os legítimos senhores desta região. Aparentemente, não aparentemente. O homem parece um bocado conflituoso na maneira como parece estruturar a frase. Faz-me um insight check. E o Al-Hassan olha para ele com um olhar um bocado duvidoso. Nope. Epá, algo de estranho na maneira como ele estrutura a frase, mas... Já tiveram algum confronto com este homem antes da sua execução? Aí está justamente o problema. Quando eu liderei as forças, e isto é o Al-Hassan que fala, quando eu liderei as forças que tomaram conta de Shakuni e da sua família, Duryodhana escapara-se. Não sabemos do seu paradeiro desde então, desde há 5 anos. E o resto da família do homem ainda vive? Ou apenas resta Duryodhana? Muitos foram executados, tendo em conta a severidade daquilo que tinham estado a fazer. Muitos outros foram aprisionados. Se houver maneira de falar com eles... O Al-Hassan e o Shamir... aliás, o Shamir faz quase com um sorriso entre o macabro e o jocoso e diz: só se quiser, deixe ir a Forte Leão. E o sultão cofia a barbinha. E, porventura, esta família também teve o mesmo tipo de animosidades com os Olshomat? Não faço ideia. Eu apenas sei, sinto, tenho quase a certeza. Eu lembro-me da cara de Duryodhana. E eu tenho quase a certeza que corresponde àquilo que o meu filho mencionou. Eu talvez não seja, talvez seja tonto, mas eu sinto que foi isso que aconteceu. Ânimos quentes e sofrimento nunca fazem boa mistura.
É preciso abordar isto com cabeça fria e paciência. Se, por acaso, nós fôssemos a Forte Leão, seria possível arranjar um passe, uma missiva que nos permitisse entrada e interrogar os prisioneiros? Sim. Até porque, tendo em conta ter sido eu quem ajudou a aprisionar a grande maioria deles e a executar outros, assim seja. No entanto, devo dizer-vos uma coisa. Forte Leão é conhecido por ser muito exigente dos seus prisioneiros. Como tal, muitos deles não sobrevivem. Eu não sei o estado em que estão os restantes membros da família do Emir Shakuni. Já passaram 5 anos. Estão aprisionados 3 homens. Então, se fosse possível, creio que poderá ser útil. Mas, entretanto, continuaremos por aqui mais, talvez um dia, para continuar as nossas investigações. Eu gostava, como dizer, isto é apenas uma parte. Se encontrares algum paradeiro, se puderes descobrir alguma coisa acerca de Duryodhana e possivelmente, se Duryodhana for alguma coisa como o seu pai, então ele estará a lidar com os mesmos homens com qual Shakuni coludiu. Os pastores. E tu agora podes-me fazer uma history check com vantagem outra vez. Ou, epá, não tens grande noção. Quem são os pastores? Uma organização que se dedica à escravatura. Eles, aos olhos do Supremo, a escravatura só é digna de uma mão cheia de métodos. A guerra, incapacidade de poder pagar as contas que são devidas. E estes homens raptam as pessoas, raptam mulheres. E o Alassane olha para o Shamir e continua. Muitas mulheres, muitas crianças, muitas pessoas que por aqui estavam de passagem começaram a desaparecer lentamente. E é com essa associação que o Emir lidou. E é esse o tipo de negócios que ele conduzia. E ainda tem alguma presença nesta cidade, esta associação, nem que seja em círculos mais obscuros? O Alassane, parte da razão pela qual há uma presença militar tão forte nesta cidade é precisamente para evitar que tais coisas voltem a acontecer. E apanharam algum recentemente? Tem algum nas proximidades? De todo. Estes homens todos aqueles que encontramos foram punidos da maneira mais apropriada possível. Mais frequentemente encontramos alguns bandidos nas orlas da cidade. Homens de má fama que buscam fazer uns ouros fáceis à custa de viajantes. Nada de novo aí. Mas manterei então este conhecimento em mente durante a nossa investigação. Qualquer dos modos, eu não vos consigo prometer uma
uma recompensa apropriada pela informação que me concederem. No entanto, podeis ter a certeza que vos recompensarei bastante bem por aquilo que me for trazido. Qualquer das maneiras. E ele entrega-te uma espécie de pergaminho. Aliás, ele entrega-te é uma caixa com um pergaminho. Aí dentro estão explícitos aquilo que eu pretendo. E tu, se quiseres ver... Sim, eu confio no homem. Não vou estar a olhar para o dentro da mula. Claro. Isto será relativo ao acordo que eu tive com vós. Peço-vos que, assim que souberem algo... Diz. Ia-se pedir mais uma coisa. Sei que pode ser difícil, mas talvez ajude. Nunca se sabe. O vosso filho, o que está agora na Magide, ferido, seria possível falar com ele diretamente? Talvez saiba alguma coisa que nos possa ajudar a encontrar os culpados? Faz-me uma persuasion check. Ele não está na Magide. Eu diria, está na madraça, mas não faz madraça, era isso que eu queria dizer. Faz mal. Rola uma persuasion check. Persuasion. Não. O homem parece um pouco hesitante. E tu vês que na expressão dele há vergonha pela situação toda. Mas ele acaba por pensar mais no seu filho do que no seu ego. E diz, assim seja. Levar-vos-ei até à madraça. Bom, não quero roubar mais do vosso tempo. Serei breve. O Alassan... Iremos agora? Sim. O Alassan ergue-te só a mão e diz: Salam aleikum. Eu respondo apropriadamente. Não aleikum salam. Não vou. Aleikum salam. E ele diz: convosco, dentro dessa caixa, está também um livre passe para qualquer cidade dentro de Hará. Tal vos permitirá estar isentos de taxas na vossa travessia. Rubs fat little fingers. Tal irá expirar no espaço de um mês. Mas até lá... Até lá muito se consegue. Veras. E pronto. Tecnicamente, a partir daqui é só marchar para eu queria fazer conversa com o homem, mas se calhar... Não, mas diz-me o que é que queres. Ainda vai ser um bocadinho tipo... Ainda vou puxar pela conversa, portanto, se quiseres passar para os outros, comigo na boa. Tanto faz. Eles estão, isto aqui na tua parte despacha bué, portanto eu queria fazer eu queria despachar. Go on. Eu não tenho stress com isso, mas eu também estou entretido a fazer outra coisa. Então, enquanto caminhava, presumo que vamos só tipo nós os dois, talvez alguns guardas, como é que é? Seria só tu, não? Aliás, tu e alguns guardas, mas eles manteriam a distância. Mas eu não percebi agora. Eu ia com o Muhtasib à madraça? A madraça, sim. Então vem comigo. Fica super perto, não há problema. Estou a perguntar se o homem vem comigo. Sim, vem. Ok, era isso que eu queria saber. Então ia começar a fazer conversa. Vais visitar o filho dele, mano. O quê? Vais visitar o filho dele. Sim, claro. Começa assim a fazer conversa assim, tipo, não sei o quê, hoje está um bom dia e tal, e tipo, tentar quebrar o gelo com ele aos poucos, mas presumo que isso com ele não esteja a resultar muito, e depois entro com uma de... Como vos disse, grande Muhtasib, eu não sou daqui. De facto, trabalho hoje em dia para um indivíduo xirausado. Foi assim que me vi envolvido em toda esta atrapalhada no início. Já não sei se já ouviu falar dele, um filântropo que se intitula apenas como o Sultão. Já ouviu falar? Não posso dizer que tenha. Pois bem, Sr. Muhtasib, este indivíduo, este Sultão, Sultão apenas de nome, é um homem caridoso.
pelo que eu sei, pelo que eu vi, usou a sua própria fortuna, adquirida após uma vida de trabalho árduo, para requisitar ao grande mufti Hisham el Mirza que fosse erguida uma pequena masjid nos labirintos de Shirazad. Não sei se conhece a zona, grande Muhtasib. Rola um deception check. I mean, does he have a reason to disbelieve me? I can, but... Podes rolar com vantagem. Eu não tem a estou ver- a mentir ao gajo. Eu estou a dizer a verdade. O sultão, quer dizer, it's a mix of both. Ainda bem que tu tens o mesmo valor de persuasion para deception, portanto não importa. So, I mean... Yeah, that's okay. Anyways, o Sultão parece ser um indivíduo com o qual eu me entenderia bem, então. Trabalho árduo. E a Saber zona dos a- labirintos, conhece? Eu já estive de passagem pela cidade de Shirazad. Sim, é uma zona de má reputação, segundo me recordo. Pois digo, quando me falou de Bahanen há uns anos para cá, não consegui deixar de pensar também na situação dos labirintos. Digo-lhe que não é um lugar bom, ainda hoje. Crime e pobreza infestam os recantos como uma doença. Aquela praga de aranhas foi apenas a mais recente maleita que o pobre lugar sofreu. Mas ainda assim, o nobre sultão nunca desistiu daquela gente. Com o seu próprio dinheiro, construiu aquela pequena masjid e agora faz lá obras de caridade, alimenta os pobres, dá-lhes trabalho e tenta fazer com que os perdidos voltem regressem ao caminho da virtude. É por isso que eu o admiro. Foi, aliás, assim que eu comecei a trabalhar para ele. Muitas crianças nascidas naquelas condições, nós já ajudámos. Muitos pobres que se viram caídos nas misérias. E eu tento ver se o apanho, tipo, olhando bem nos olhos. E também já protegemos muita gente assim, mais infeliz de indivíduos que lhes quisessem fazer mal. A realidade é que quando a alma não tem direção, muita má coisa pode acontecer. São vítimas, senhor, são vítimas. E o sultão... Mas toda a vítima tem o poder de poder se tornar melhor. Tais coisas não são tão simples, meu caro. Sozinhos, nem sempre. O sultão desvia o olhar como quem não quer a coisa, ri-se assim de forma inofensiva. Por acaso, eu sei que não é bem relacionado, mas... que raios parte, que o grande patriarca me perdoa o meu orgulho. E o sultão puxa do amuleto adequado e faz uma prece. E depois vai à bainha e mostra ao Muhtasib aquele lindíssimo sabre encostado de joias, o dos piratas. Sim. E ergue-o assim na sua bainha diante do homem. Vê se ele quer pegar e examinar. É uma bela peça. Oh, mas mais, é uma bela história. Isto aqui, meu senhor, é de facto algo que para mim é comovente. E por muito improvável que pareça, foi o próprio sultão que me confirmou que esta história era verdade. Um dos patronos da nossa pequena Majid foi em tempos um sargento, um herói de guerra que lutou contra as tribos de Amatafuzi. Durante décadas protegeu o seu Said, combateu aqueles ferozes guerreiros. Mas, sabe como é, por vezes estes homens de guerra fazem o que têm de fazer. Muito sangue é derramado pela sua lâmina e alguns conseguem lidar com isso. Justificam na sua mente, outros quebram. E este homem, bem, para ele a bebida foi o seu veneno. Para ele o quê? A bebida foi o seu veneno. Após tudo o que viu em batalha, tudo o que fez, não conseguiu largá-la quando voltou a Shirazad. Caiu nos labirintos e teria sido o fim dele se não fosse encontrado a afogar as mágoas e o dirigisse à casa de pobres do sultão. Digo-lhe que um ano depois o homem estava irreconhecível. Arrependido, decidiu juntar-se aos fiéis da Majid, do Supremo Patriarca, e disse-me, a mim que o encontrei, que queria que eu ficasse com a sua arma. Já não ia precisar dela agora. Eu tentei recusar, mas o homem insistiu.
Agora trago-a sempre comigo, como recordação que não há maior virtude do que a caridade. Eu nem sei se sei de pedir. Não importa, tu tens tudo double proficiency, portanto, just roll. Just roll. Persuasion, whatever. Performance ou Deception, o que tu preferires. Não tenho Eu gosto mais de performance. Eu gosto mais de performance. Não tenho performance. Não? Não. Então rola-me Deception, vá. Wait, you're a bard with no performance? Quer dizer, tenho. Não tenho double, tenho normal. Ah, ok, pronto. No, I mean, it's okay. It's just, achava engraçado isso. Nobody said I was a good bard. Is a bard with jack of all napes. Jack of all napes. Jack of all braids. Anyways. Jack of all napes. Eu compreendo, por um lado, a tristeza que é ter de fazer algo terrível. Mas quando algo terrível é feito em nome do Supremo Patriarca, não pode haver dúvida nas mentes nem nos corações dos homens. É, em parte, uma das razões pelo repudio da vida. É apenas uma maneira mesquinha e que demonstra fraqueza de espírito. Eu tenho pena por esse homem. Gostava que tivesse tido um pouco mais de... Mas se não... deveria ter tido mais acompanhamento, mais interação com aqueles que sabem aquilo que são os ideais e as palavras do Supremo. Por vezes, gente daquelas não as encontra até ser tarde demais. Mas esse vosso sultão, então, é de facto um indivíduo de valor? Foi capaz de pôr este homem de volta no bom caminho? Irreconhecível. Esse homem ofereceu-vos essa espada? É uma espada magnífica. Ele não a venderia. Não a vendeu nos seus piores momentos e, no entanto, deu-vos a voz. Mostra que, de facto, estava cooperado. Se algo até o fez largar as suas posses como um yogi ou um fakir. Gostaria um dia de conhecer esse homem. Talvez um dia. Prepare this guy self. Exato. Oh yes, I am the man! Mas com isto, guarda a espada. Aliás, guardo-a muito bem. Guardo-a ao ponto de ela não ser visível. Tipo, não a escondo, mas tipo, tento-a meter entre os robos para não ser imediatamente visível quando eu entrar no coisa do medo. Ok. Estou um bocadinho mal. Sim. Anyways. Todos ouvimos. Vocês vão até à madraça. Tu vais até à madraça. Já tinhas entrado na madraça já agora? Eu não. Tu não? Ok. Mas se tivessem cá os outros, eles conheceriam o sítio para onde tu estás a ir. E volta e meia, tu entras num escritório que tu não reconheces. Mas é um escritório onde está uma cara conhecida. Vês o homem... O Manteigas. Espera lá. Vês o teu bom querido amigo Bashir? Oh! Bom Bashir! Que bom voltar a vê-lo. Exato. Talvez... O nosso náufrago... circunstâncias melhores. O nosso náufrago, como é que está? Eu estava prestes a vir falar convosco. Ele está em boa recuperação, mas... E tu vês que o Shamir está tipo a olhar fixamente para ele. O vosso náufrago terá de esperar. Este homem veio falar com o meu filho. Exato. Sim. Oh, senhor... Oh, Mortassib, o vosso filho, ele é um guerreiro? Ele é um guerreiro? O rapaz já está praticamente bom. Não vale a pena deixá-lo aqui mais
tempo. Ele já foi um susto e precisará de cuidado, mas enquanto ele não estiver completamente recuperado, não quer noutro sítio. E já agora, vocês quando passaram, eu esqueci de mencionar por completo, a madraça está cheia de guardas. Tu, para entrar para o escritório, tiveste de passar por 4 deles. E o homem, e já agora o Bashir é um gajo muito mais alto que todos aqui. Mas vindo então. E ele passa, tem uma espécie de blind, uma persiana. Persiana. E vocês veem do outro lado, está o Roshan deitado, um rapaz, 2 jovens idênticos, um deitado, outro sentado, parece que lê um pergaminho, e o outro que está basicamente a olhar para o teto a descansar. Ele vira-se para ti e vê-lo com... Ergue as sobrancelhas e faz um sorriso de orelha a orelha. Daqueles que é tipo... estás a ver aquele sorriso? Isto é de propósito, já agora. De uma pessoa que está a tentar ser caridosa e com compaixão, but it just comes off as a little creepy. Like, não. Sim. E já agora tu vês que o rapaz que está deitado vira-se para ti e tu vês que ele tem uma espécie de ligadura a cobrir-lhe a bochecha. Está tipo perpendicular, mas slightly off-kilter na diagonal, na cabeça. Cobre-lhe. Sim. Fica basicamente com 2 carrapitos de cabelo de um lado para o outro. I see the style. Yeah. Pai? Deixo-os. Este indivíduo é um homem em quem confio e em quem eu gostava que tu passasses a palavra, explicasse aquilo que tinhas visto, tu e o teu irmão. Mas, pai, eu já contei aquilo que eu tinha visto, o que é que nós tínhamos visto. Se possível, enquanto eles estão a falar, é possível eu ter tipo um momento distraído para fazer talvez um distort value no sabre para ele ficar diferente, tipo tirar as joias e tal. Ok. E já agora, eles enquanto estão a conversar, basicamente dão-te a ti a palavra. Tu queres perguntar? Ok. Então depois disso eu aproximo. Há algum sítio para me sentar ou assim, para fazer como se tivesse... O Xixir, que é o outro gêmeo, levanta-se e dá-te o banco, querendo procurar algum sítio para te sentar. Muito obrigado, meu jovem. Isto, a idade já pesa nestes velhos ossos. Ele senta-se. Como o vosso pai vos disse, eu estou aqui incumbido de trazer à justiça os homens que vos atacaram. Qualquer informação que tiverem, que puderem dar, será pertinente. Sabem que não são os únicos a serem vítimas destes recentes ataques. Nem Bahanan é a única cidade. Isto pode ser uma coisa grande, uma coisa perigosa. E temos de garantir que não há mais vítimas a seguir a vocês. Mas percebo, pelo que vejo, pelo que ouço, que vocês são rapazes corajosos. E tipo, o Sultan está tipo, a falar de forma emocional. Vocês são gente corajosa, são gente de bem, são gente honesta. Eu sei que vocês ajudarão, vocês farão jus à honra do vosso nome e ajudarão estes homens a serem capturados. Portanto, peço-vos qualquer coisa, detalhes, sítios, informação que possam dar. Tu vês que... Faz-me um insight check rapidamente. Do I need to? I mean... yes. Ok. Parece não. É mais do que suficiente, ironicamente, mas era só pela piada. Porque tu podias estar a ver... Mas não faz mal. Tu vês... Quando mencionas que isto está... Que há uma maior conspiração, que há tipo coisas mais atrás disto, eles ficam com uma cara tipo de confusão e de quase que overwhelmed, como se fosse... Oh, fuck. What have we gotten ourselves into? That's the point. That's the point.
Mais vidas estão em jogos, jovens saídos. Mas eu sei que não vão desapontar. Vós. Tipo, o Shishiro e o Roshan basicamente olham um para o outro, ambos com os olhos e outro com um olho arregalado. E o Shishiro basicamente, o gajo está de pé, que não foi ferido, não está muito ferido, aliás, vira-se para o seu irmão cremado. Roshan, tu disseste que tinhas visto uma coisa, mais, não foi? Era acerca da adaga, quer dizer, da espada que usaram contra nós, certo? E o Roshan, tipo, basicamente, tipo... 2 homens, não foi? Sim, de veras. Ouvi falar até de um meio orc? Não. Um deles... E depois o Roshan. Um homem com o cabelo grande, peito à mostra. E o outro com a pele mais clara, careca, com bigode. E com uma tatuagem no pescoço. Mind you, eu há bocado a descrição inicial era no rosto. Uhum. Tatuagem no rosto, disseste? A descrição inicial, pelo que eu entendi, era uma tatuagem no rosto. E eu disse uma tatuagem no pescoço. Era? E eles são os dois um bocado confusos, sem saber bem. Eu não me recordo propriamente bem. Aconteceu tudo tão depressa. E a espada? O que é que tinha a espada deles? É isso. Não era uma adaga, era uma cimitarra. Era relativamente pequena, parecia quase uma adaga. Era com... Deixa-me só fazer aqui uma coisa rápida. Era estranha. Era como aqueles... Era como aquele... E o gajo para fazer tipo um stammer do caraças. O próprio pai parece estar curioso. Roshan, era como? Eu para o homem... os pastores tinham alguma marca que os identificasse? Alguma arma característica? Não que eu conheça. Os homens não... Cimitarras. Era algo que eles usavam? Cimitarras quase todo o homem ligado à guerra usa. Mas assim, e o miúdo por fim diz... Tinha uma cruz. Tinha uma cruz qualquer no seu cabo. A cimitarra, na sua ponta, tinha uma espécie de cruz. Uma espécie de triângulo, cruz. Uma coisa estranha. Isso sim, já é curioso. Parece uma arma pouco usual, não? Perdoa-me, eu não sou muito versado nesses temas. E tu olhas para o... Depois olhas para o Shishir, a olhar para o Roshan, ambos a olhar um para o outro, e depois tipo... Sim, foi assim. O homem com... O homem careca, ele não tinha o peito à mostra, ele tinha uma túnica, um robe, e ele das suas mangas tinha puxado esta cimitarra. Puxou a cimitarra das mangas? Sim. E como é que ele fugiu? Como é que ele se conseguiu evadir a vocês? Depois de nos ter ferido, eu peguei no catar do meu irmão e consegui cortar-lhe, consegui dar-lhe um... E o Roshan acaba pelo irmão. Eu lembro-me da última coisa que eu vi. Tu tinhas ferido o homem na mão. Uma arma usual, um homem que esconde a sua cimitarra nas mangas, provavelmente aleijado da mão. Temos já uma descrição mais curiosa, mano.
Os hobbies eram sem grande cor, eram bege. Eu ouço o relato e vou tipo feeding him on, tipo lead him on, para o gajo continuar a dizer esta bullshit. E o homem essencialmente. Mas tu reparas depois no coisa, como é que se chama? Qual é que é o nome do. Aliás, no Shamir. Reparas no Shamir e porquê tu não disseste isto tudo ontem? E tu vês que o rapaz tipo. Ele estava perturbado, senhor. Não, é exatamente isso que o Bashir diz. O Bashir, o homem, eu sou um físico, eu sou um cirurgião, eu sou um médico, eu conheço acerca disto. Shamir, aquilo que se passou com os seus filhos não foi nada mais que um evento traumático. É normal este tipo de coisas acontecer. O sultão levanta-se, faz tipo assim, uma postura reconfortante. Eu não sei se seria tipo mal visto dar-lhe tipo um tapzinho no ombro ou tipo para lhe dar força. Não. Eu tipo dou-lhe um tapzinho no ombro. Não te preocupes, meu filho. Nós não estamos a pôr em questão os teus relatos. Nós compreendemos que isto está a ser muito difícil para ti. Mas nós sabemos que iremos trazer estes homens à justiça. Tipo, começa assim a vir uma lágrimazinha do canto do olho. Aliás, não sei se for da vontade e de acordo com o teu pai, pequeno Saíd, nós iremos fazer com que estes homens vejam justiça diante de vós. Já sois um homem, já está na altura de começares a... E filho de um tão grande old chamado fucking comandante, filho tão grande Muhtasib, acho que está na hora vós mereceis esta justiça. Pelo menos isso. Eu agradeço-vos. O Shishir é tipo cortado pela voz do Roshan. Ele parece estar desesperadamente a querer acabar esta bullshit conversation. Eu acho que preciso descansar um bocado. Toda esta conversa deixou-me... Claro que sim, claro que sim. Ao mínimo desenvolvimento desta história, nós viremos apresentar-vos as provas. Afonso, vou-te pedir uma history check. Esta é normal. Ok. És capaz de já ter visto isto, és capaz de não ter visto. Não. Continuando. Portanto... Qualquer coisa, nós... Primeiro, claramente, vamos falar com o vosso pai e com o Alassane, mas garanto-vos, pequenos saídos, que vós próprios ouvirão das notícias, ouvirão os desenvolvimentos e terão a vossa justiça. Aos homens honrados, aos homens honestos, o grande patriarca faz sempre exercer a sua vontade. O Shamir vira-se... no final disto, o Bashir volta a fechar a persiana, deixando os dois rapazes juntos. São mesmo inseparáveis estes rapazes. É pena que tenha acontecido isto, mas senhor, aliás, Saíd, ele vira-se para o Shamir, os vossos filhos farão uma recuperação completa. Estarão a brincar como normal dentro de poucos dias. Tenho por certeza. O Sultão tem que ser mental note. Exatamente. O Shamir diz, estando isto completo, eu se calhar ficarei por aqui. Quero passar um pouco mais de tempo com eles. Mas sei que tenho de lhes dar espaço. O Bashir assim o recomendou. E eu não vos incomodo mais. Eu faço uma saudação. Irei agora regressar às minhas investigações. O vosso náufrago, ireis ter com ele? Sim. Uma breve visita e depois terei de falar com os meus companheiros de viagem. Que, justamente, com Inky Dink ou com o Inky Dink, aparecem lá eles. Com 3 textos. E vocês veem diante de vós o Otior, a Znave, todos com aquelas 3 cobritas. Com os 3 cestos. Já me espreguicei 3 vezes hoje. O que é que trazem aí? Alguma espécie de delícia? Eu acho que estas não são deliciosas. Só se podem provar uma vez, no entanto.
Deve ser particularmente caro, então. Sim. Yes, they are. Que falar em caro? Como é que correu a situação, Sultão? Emir. Emir. Assim, eu, tipo, o Sultão tipo, depois vai assim a sorrir naquela do agarra-te no pulso com bué da força. Emir. Os títulos. O Shamir já estava a ir embora no meio disto tudo. Portanto, I'll be gentle for you. Eu posso fazer sempre Silvery Barbs. Oh yeah, sure. Sultão? Não, eu puxava de uma daquelas de não, eu sou a voz do Sultão, a boca do Sultão, tipo de Mouth of Sauron, estás a ver? O seu porta-mensagem. Não podes sorrir, porque senão matas alguém. Sure. Wait, he always smiling no filme. Doesn't matter now. Ok. Como é que correu, Emir? Bom, não posso garantir que estejam associados. Aqui o nosso amigo, como é que é? Não é? Como é que se chama o fucking hell, os nomes? O gajo, o capitão. O Alassane? Aqui, não vou falar este aqui que eu estive a falar. O Murtassib, desculpa. O nosso amigo Murtassib tem as suas próprias histórias de animosidade. Não, nada diz que possa estar associado com isto ou não, mas aparentemente em Bahanen, aqui esta cidade, houve um problema com um círculo de escravatura empreendedora. Homens empreendedores que decidiram saltar alguns intermediários e fazer eles próprios os escravos. Diretamente da rua. E Murtassib pensa que o infeliz acidente que os seus filhos sofreram está associado. E o Sultão tipo, dá um nudge de sobrancelhas ao Alim. Está associado àquilo que aconteceu aos nossos bons Olshomat. Nada indica. Não temos provas contra nem a favor. Certo. Mas temos aqui um crime problemático. Temos um crime problemático e um possível culpado cuja família está de momento encarcerada no Forte Leão. Eu olho para o Malier. Será que temos mais tempo para fazer estes pequenos desvios enquanto estamos por Bahamé? Ou será que... Desvios. Ou seja, nós temos nós temos aqui... Big fucking desvio, não. Ainda fica um bocadinho longe, Sr. Alim. Seria uma boa ação, sem dúvida, mas não temos provas de que esteja de acordo com a nossa tarefa. Não. Isso aí até eu sei, presumo eu. A grande ironia no meio disto... Não percebi, peraí. I don't get it. Então, tipo, o mercado de escravos não é feito aqui dentro da cidade? O mercado de escravos era aqui, mas esses homens foram aprisionados no Forte Leão. É longe. Não. Sei onde é que é. Não esquece. Eu não disse isso. Ok. Eu não disse isso. Eu não tinha percebido que ele tinha... Não apanhei essa. Yeah, well... Estamos a falar do filho do antigo emir desta cidade. Um nobre caído em desgraça. Como eu disse, pode ser, pode não ter nada a ver. É certamente uma intriga preocupante. Mas não sei se tempo é um recurso que temos em abundância. Agora, capitão? Honestamente, foi-nos dado um tempo limite. Não, eu não sei. Ajudar, acho que não. Temos coisas mais importantes a fazer. Não, that's an honest question, Rui. Eu tinha ideia que sim, que também tínhamos, tecnicamente, não temos free reign, acho que há alguma urgência. A ideia é que é suposto vocês têm certamente algum tempo de manobra. Não sabem a quanto tempo isso é, não sabem como é que isso vai afetar a situação toda. Eu diria, a não ser que seja extremamente importante. Não... E sejamos sinceros, esta informação toda, o Duryodhana, isto tudo só surgiu porque deu-se aquilo que se deu. Cowabunga Erese. Foi tipo, é uma situação que vocês não têm
Sim. ligação, vocês não têm ligação nenhuma com isto, pelo menos Sim. diretamente. Eu digo ao Maldia, acho que vale a pena não esquecermos esta informação, mas se falo baixinho, também não vale a pena perdermos muito sono com ela. Exato. Alright. Por mim também é. Falar em sono. Yeah, I need to get sleep. Oh, Mas estamos a meio do dia. exato. Vamos só dizer o seguinte, porque eu não vos quero chatear mais. Vocês, a partir daqui, vocês querem ir ter com o Bashir e depois querem ir-se embora. Talvez seja o melhor. Eu não sei que alguém Porque tenha mais vocês, alguma porque coisa. reparem, tecnicamente vocês não têm mais nada a aprender-vos cá, I exceto know. o náufrago e o coisa, portanto, está tudo. Esgotamos as optional as quests. Yeah, so. E podem querer informar-se, talvez, quem seja o Runar Azam, talvez da parte da coisa, mas isso faz-se com uma checkzinha rápida. Rumarazan, um O bacana. Runar Azam, aquele bacana que o Ninguém nome se lembra. continua a escapar. Exatamente. O Continua nome a ser esquecido. Eu quero saber sobre o nome que continua a escapar-se. Com o Bashir também. O bom do nome que continua a escapar-se é que ele pode escapar-se às mentes humanas, mas não ao papel. Uhum. Providing that we have paper. Exatamente, por isso é que eu disse, descobre-se muito facilmente com uma check depois. Portanto, 3 coisas que podem querer fazer, Então deixa eu pôr aqui uma coisa. que é... Tá, mas eu preciso de ir. Sim, vamos Força, acabar aqui. força. Eu vou só aqui Tchau. preparar uma última cena. Tchau, dude. Tchau, Tiago. Tchau. Opa, Carol, só... E quando é que tu nem sequer sabia que estavas por cá, miúda? Mas cheguei tarde, não queria interromper-vos a falar. Não, tu interrompes sempre. Não é Interrompe sempre. Interrompes sempre. Tens de interromper sempre. Eu É aos para interrompe. saber. Eu ia chegar atrasada, mas fiquei sem bateria no telemóvel. Então Ah, não podia avisar. é verdade. Olhem, malta, eu também vou ter de sair muito depressa agora, porque eu amanhã acordo cedo. Rui, eu só queria falar contigo um bocadinho, just Tá bem, 5 tá bem. minutes. Tá bem. E já agora, não sei se tinhas planeado alguma coisa para a tarde, porque eu estava a pensar fazer uma coisa depois à noite. Just something for flavor. Ok. Well, gents, Era... I need to get going. Ok. So, Eu vou aproveitar aí também. kisses Eu também. and hugs. Good Bye, night. guys. Vá, boa Bye. noite. Bye bye, descanso. pessoal. Boa noite. Bom descanso a Tchau. todos. Com licença. Queria só ir à gota de mel, tocar novamente, tipo assim, uma música evocativa daquela terra. terra natal. Da terra natal. Ali no... Tipo, tocar umas musiquinhas, comer qualquer coisa e tal. Ser simpática em geral para o Sr. Sandocha. E depois à saída, tipo, fico ali à espera um bocadinho a ver se vejo um guarda a passar. Ok. Eventualmente, é capaz de passar um. Então aproximo de um beco onde não seja assim visto e queria fazer uma Major Illusion e um Disguise Self. Ok. Como Major Illusion queria fazer tipo uma figura do Santosh a falar. Tipo, just speaking, tipo, casualmente, como se estivesse tipo, a gesticular, a abrir a boca e a fechar, tipo, a sussurrar ali no beco. Just um Sandosh ilusionário. Ok. E como Disguise Self, queria fazer um homem que correspondia à descrição do miúdo. Holy shit. Ok. E queria, tipo, falar um bocadinho, tipo, começar assim, tipo... Não, tivemos problemas. Não, fala mais baixo. Sim. Não, eles não sabem nada. Faz-me um favor. Rola-me uma performance check. Porque isto aqui é tu quereres ser sorrateiro e ao mesmo tempo chamar a atenção. Não tenho vantagem nenhuma com isto, pois não. Estás a usar um spell. Estou a usar 2 spells. Do I need to... Just... Ok, não Não, o preciso. primeiro roll já é bastante bom, portanto... Portanto, eu queria tipo fazer... Qual é que é...
a zona para onde nós vamos? Nós vamos para Godé. Desculpa-me, estás a falar da zona para onde nós vamos? Como assim? Nós, enquanto party, estamos a pensar em ir para uma zona para procurar o templo, qualquer coisa para o MacGuffin, basicamente. Sim. Essa região fica em... Eu tenho aqui o nome apontado, por acaso já não vou ver há algum tempo. Mas eu tenho aqui, espera lá. Só um momento, desculpa-me. Isto demora tempo a abrir. Oh boy. Gararayan. Eu digo, partiremos para Garrago. Esse nome... Gararayan. Tudo bem. Tipo, e digo para o guarda ouvir. Ok. E depois faço tipo a ilusão do Sandosha, tipo, desaparecer na escuridão. Tipo, como se estivesse a caminhar por isso simplesmente e desaparecesse por alguma porta escondida ou algo assim fora de vista. Ok. E o guarda ainda está a olhar na minha direção. Tu estás a olhar diretamente para o guarda? Não, estou a tentar ser discreto. Como assim estás a tentar ser discreto? Sim, estou a fingir que não vejo o guarda, basicamente. Ok. Mas tu vês que o guarda está a olhar para ti e que começa a aproximar-se com a sua espada desembainhada. O sultão, tipo, vira-se para ele, faz como ele conseguiria imaginar que uma cobra fizesse expressão, tipo, e diz por gibberish, just say some mumbo jumbo words. And he casts invisibility on himself. Holy shit. Eu vou parar a sessão aqui. Até porque isto é um momento espetacular que eu tenho pena que nem toda a gente esteja a ver. Mas... Ok. Mas... o homem... que é um... Nós vamos voltar a repetir este momento mais ou menos, só para tu... Ok. E se calhar até elabora um bocadinho aquilo que disse aos putos, que eu já tinha dito da outra vez, tipo, tento sedimentar isso de alguma forma, que é tens de estar sempre pronto, a qualquer momento a vida pode-te tirar uma curveball e tens de estar pronto para investir por ti próprio. Ok. E vamos acabar a sessão por aqui, porque isto é uma coisa que... Foda-se. Tu não podias deixar... Tu queres mesmo ficar em Barranene? Caraças. Pô. Who knows? O que é que se vai sair daqui? Exato. Vamos lá então. Agora acabamos oficialmente. Eu não vou dizer muito mais porque eu acho que é muito mais divertido se eu tiver tempo para pensar e depois Sure. Portanto, eu vou despedir-me de vós. Eu tenho de ir embora. Sorry, eu queria só dizer uma coisa. Tipo, isto é aqui, já não é relacionado com o jogo. É tipo... A cena do brasão. Não é a cena do brasão, mas isso também é uma cena que te ia pedir. Não é para mim, é para o Ricardo. Para o Ricardo. Não este, outro Ricardo. Sim, eu sei. Nós estamos a trair Ricardo. Estava a ouvir. Ok. A outra cena é uma coisa que, pronto, tu fazes, é assim... não é tipo uma cena que, pronto, não quero ser aquele gajo... É um bocadinho pico isso, mas já aconteceu algumas vezes, é só para keep in mind. Tipo, advice. Perdão. Sim.